Boa noite, pessoal. Prazer imenso estar aqui com vocês de novo. Obrigada, Adriana, pelo convite mais uma vez para estar aqui na página da Adriana Chiaro Magazine. Estou muito feliz de estar aqui falando para esse público brasileiro que mora na Inglaterra também, além do Brasil, e um público que sempre me traz muitas alegrias, me lembra de épocas muito legais quando eu trabalhei aí na Inglaterra. E lembrem, quem está assistindo aí do Reino Unido agora, eu e a Adriana temos muitas novidades para vocês ao longo desse ano. Continuem acompanhando aí pela página dela, pela minha. Para quem não me conhece, eu sou a Daniele Tedesco e trabalho com desenvolvimento de intuição. Sou criadora do primeiro curso de desenvolvimento de intuição do Brasil, o Intuition, com dezenas de pessoas formadas, além da formação em constelações sistêmicas, que também forma muitas pessoas no Brasil, e é onde nós trabalhamos principalmente a consciência das interações entre as nossas energias individuais e também as coletivas com as pessoas, sejam elas família, sociedade, colegas de trabalho, enfim. É um trabalho muito bonito, muito enriquecedor e que traz muitos resultados para quem tem questões envolvendo a sua família, envolvendo o seu trabalho, envolvendo tudo aquilo que tenha a ver com problemas aparentemente complexos que não se pode resolver através da racionalidade apenas. É claro que inclui a nossa razão e a nossa mente, e eu gosto muito de trabalhar com essa percepção, de trazer uma noção científica que se possa ser inteligível através da mente para essas áreas de conhecimento que muitas vezes trazem alguns preconceitos, algumas distorções ou noções muito vagas, onde nem sempre é possível ensinar. Então, o que eu trago é justamente uma metodologia, a metodologia de desenvolvimento de intuição e de constelações, onde é possível estudar cientificamente esses temas. Sou co-orientadora do primeiro mestrado profissional em Direito Sistêmico e na Universidade Federal de Santa Catarina também, e isso também dá um respaldo, uma credibilidade maior para aquilo que nós estudamos de uma maneira mais científica do que necessariamente subjetiva, vaga, holística. Eu também sou terapeuta holística, mas gosto muito de trazer essa noção da cientificidade para que a gente possa aprender e qualquer um possa ensinar, ou melhor, para que qualquer um possa aprender técnicas simples para melhorar o seu dia a dia, basicamente. E hoje o nosso tema é o acesso à nossa consciência. Vocês já pararam para pensar sobre isso? O que é a nossa consciência, afinal? Talvez você, quando a gente fale sobre isso, lembre lá do Freud, do inconsciente, e tem um pouco a ver com isso também. Mas a nossa consciência, basicamente, ela é a noção de nós mesmos, onde nós temos a clareza e a percepção de quem somos, onde estamos, da nossa relação com nós mesmos, a nossa relação com o nosso meio. Infelizmente, muitas pessoas vivem sem muita consciência de si e andando como zumbis e como os robôs, fazendo coisas porque a família pede, porque é assim que tem que ser, porque foi assim que eu fui criado, porque é assim que eu sou, e não param para pensar em si mesmos, no sentido de se auto-observar e realmente conseguir trazer consciência no sentido de lucidez para a sua própria vida. Então, para começar essa live de hoje, você que está me assistindo aí, eu quero que comece a pensar. Quais foram os momentos da tua vida aonde você mais sentiu uma noção de realmente se sentir conectado consigo, com o ambiente, com a situação que esteve vivendo, num estado de presença? Qual foi a situação ou as situações? E tenta enumerar aí contigo de que maneira foi possível fazer isso. Eu tenho certeza que se você observar essas situações onde foi mais claro e mais fácil se perceber e estar conectado, provavelmente você vai lembrar de situações onde estava totalmente conectado com o momento presente. Geralmente foram momentos, provavelmente foram momentos muito bons, onde você não queria que terminasse, mas talvez também em momentos de choque. Muitas vezes as pessoas caem em si, caem na real, momento de uma doença, de perda de alguém, e começam a refletir sobre a própria vida. Infelizmente, a maioria das pessoas acaba se dando consciência, se dando conta de si, da sua vida, das suas questões, em momentos nem tão agradáveis, via choque, via susto.
E o meu trabalho é justamente trazer as pessoas à consciência sem precisar passar por grandes crises pessoais para começar a reacessar aquilo que elas são e, consequentemente, acionar a sua intuição também. Afinal de contas, a nossa intuição é o nosso grande instrumento de possibilidade de tomar os melhores caminhos e fazer as melhores escolhas dentro daquilo que nós percebemos como sendo adequado para nós. E nesse sentido, quero que você pense agora, o que te levaria, de alguma forma, a, nesse momento, pensar ou visualizar alguma situação onde, de fato, você estaria se sentindo totalmente conectado consigo? Não precisa ser necessariamente uma situação hipotética ou diferente que você está hoje. Pode ser, inclusive, alguma situação que você possa estar vivendo agora e onde se sente muito bem, se sente muito em paz, muito conectado, muito feliz. Pensa sobre isso e começa a te trazer a sensação de como é perceber, trazer de volta a noção do teu próprio pensamento, da tua própria atenção para ti. Para como você gostaria de estar se sentindo, para como está o seu corpo, como estão as suas sensações físicas, emocionais e mentais. E percebe que ao mesmo tempo em que eu vou fazendo isso e te falando essas coisas, vai ficando, inclusive, mais fácil puxar um fiozinho de energia de volta para aquilo que é a tua própria consciência. Então, nesse momento, eu vou te pedir para fazer um exercício, que é um exercício maravilhoso que nós costumamos fazer para conseguir acessar a consciência de nós mesmos. Nesse momento, aí em casa, em qualquer lugar, procura sentar na cadeira ou onde você está e fechar os teus olhos um pouquinho. E trazer a tua percepção da cabeça aos pés e dos pés à cabeça. Desligar de todas as interferências lá fora e começar a trazer o pensamento para o teu próprio corpo. Fazendo um escaneamento do teu próprio corpo, das tuas energias, sentindo como se fosse possível passar um scanner mental dos pés à cabeça, da cabeça aos pés, se desligando de qualquer sentimento negativo ou de qualquer euforia. E vai simplesmente registrando e percebendo, como se fosse um observador, o que acontece contigo agora. Sem julgamento, tentando desligar os pensamentos um pouquinho, simplesmente trazendo de volta a posse do pensamento para as tuas sensações. E vai passando essa sensação de escaneamento dos pés à cabeça, da cabeça aos pés. Procura notar que muitas vezes vêm pensamentos recorrentes enquanto isso. Não tenta lutar contra eles. Simplesmente deixa eles em segundo plano e presta atenção em ti. Em como estão os teus pés, tuas pernas, os genitais, a barriga, a cabeça. E vai conscientemente relaxando essas regiões do corpo e te dando um momento para te esconder saudavelmente dentro de ti mesmo. Trazendo uma consciência de aliviar tuas vibrações e te trazer de volta a si. Essa noção de si mesmo, que tantas vezes se perde no dia a dia, mas que quando você está aí, trazendo de volta a consciência para si, é como se algo fosse voltando a fazer sentido. Mesmo que isso envolva se dar conta de um cansaço muito grande, de alguma tensão muito forte. Mas vai te dando conta e percebendo, nesse momento, eu começo a acordar para mim mesmo de volta. Nesse momento, eu removo a minha atenção de todas as coisas e pessoas externas e me volto para mim, para minha respiração. E vou fazendo esse escaneamento mental, da cabeça aos pés e dos pés à cabeça, percebendo como eu me sinto, sem nenhum julgamento, sem nenhuma atenção sobre o que sentir, o que ver, simplesmente registrando e observando. Eu me sinto assim, desse jeito. E vai deixando isso de lado e se conectando com o teu corpo, com as tuas emoções, sejam elas positivas ou não nesse dia de hoje. Simplesmente observando o que eu estou sentindo,
Onde está meu pensamento? E vai respirando profundamente e voltando bem devagarinho. Respirando, voltando a tua consciência aqui comigo. Te mantendo atento. Viu como é fácil? Quando nós fazemos esse exercício recorrentemente, fica mais fácil não precisar mais ficar fazendo o exercício para ter lucidez de si, do momento presente. Quanto mais nós praticamos esse estado de consciência das próprias sensações corporais, emocionais, mentais, mais fácil vai ficando fazer isso de uma forma automática. Menos nós nos perdemos nos pensamentos que ficam passeando pela cabeça o dia inteiro e muitas vezes tirando totalmente a noção de onde nós estamos, fazendo o quê, por quê, fazendo o que estamos fazendo. E devagarinho, à medida que você vai executando esse escaneamento mental, vai ficando mais clara a tua intuição também. Vai ficando mais claro as tuas sensações, vai ficando mais claro para onde ir, o que escolher, com quem se relacionar. Por quê, gente? Porque a nossa consciência, ela deveria estar, idealmente, no nosso corpo o tempo inteiro. O nosso corpo, como nós já falamos aqui algumas vezes, e para quem já me acompanha há alguns anos sabe que eu falo muito disso, serve para colocar a nossa atenção naquilo que tem a ver com o que tem similaridade ou sentido para nós. É impossível existir uma receita de bolo que diga para nós vai por aqui ou vai por ali, faça dessa ou daquela forma. Tudo isso são conselhos que nós recebemos das pessoas, dos lugares que vivemos, da educação que nós temos. Porém, o que acontece? Muitas vezes as pessoas acabam esquecendo que as suas respostas não estão nesses conselhos. Esses conselhos, eles podem ser algumas informações que nos trazem um pouco mais de noção. Tudo bom, Cláudia? Tabata também, Gabriel. Muito bom ver vocês por aqui. Muitas vezes a nossa... Até me perdi aqui, agora que o pessoal entrou. Tá entrando mais gente ainda. Bom, gente, façam perguntas aí se vocês quiserem, à medida que a live vai passando. Vou chegar no final, se vocês tiverem perguntas, eu vou tentar um tempinho para responder. E... voltando ao meu raciocínio de antes, o que a gente acaba notando quando percebe o funcionamento das pessoas para escolher essas decisões é que elas acabam esquecendo que os conselhos alheios são só conselhos. Elas podem ser informações, inclusive, que levam a pessoa a ter um quebra-cabeça, uma pecinha aqui, uma pecinha ali, das coisas que fazem sentido para si, e dentro de um montante de informações suas próprias é possível tomar uma decisão. Agora, quando nós não temos posse dessa capacidade de conseguir estar conscientes, estar presentes no nosso corpo, nos ambientes que a gente vive, com as pessoas que a gente se relaciona, facilmente nós somos levados, como eu costumo dizer, com a boiada. Nós somos levados pelas opiniões alheias, pelos conselhos alheios, pelas informações caóticas do mundo, dos lugares que nós nos relacionamos, dos contextos de vida. Fica difícil nesse lugar onde a boiada vai indo, sempre falando as mesmas coisas, ditando normas, indo por caminhos pré-estabelecidos, realmente voltar a atenção para si e conseguir, de fato, ativar a própria intuição. A intuição, ela é impossível de ser acessada se nós não temos consciência de nós mesmos. E, basicamente, essa consciência, quanto mais nós praticamos, imagina que esse exercício que eu fiz ali no vídeo, se você que está entrando agora não viu, volta o vídeo ali para fazer o exercício que a gente acabou de fazer, porque ele ajuda muito a manter esse estado de presença como se fosse uma academia. Quanto mais nós praticamos, mais fácil fica ter isso ao longo do dia, sem precisar ficar parando ou tendo um lugar super zen para se concentrar. É um processo, como se fosse um músculo que a gente malha e com o tempo ele vai literalmente queimando mais gordura, como a gente faz na musculação, né? No caso da consciência, quanto mais a gente está presente nela, mais exercita, faz exercícios de conscientização, de meditação, de trazer de volta o pensamento para si, mais fácil vai ficar. Quando nós precisamos, no momento automático, numa situação onde não é possível simplesmente dar aquela saída de cena e respirar e conscientizar e se trazer para o eixo, devagarinho a clareza
surgir na mente de forma mais fácil, diferente de quando nunca se para prestar atenção em si, para fazer um exercício de conscientização, de observação de si mesmos, aonde na hora que nós mais precisamos, se não está sendo feito um exercício periódico de autoobservação, de trazer energia para si, mais difícil vai ficar fazer isso funcionar assim, da noite para o dia ou no estralar de dedos numa situação onde se precisa. Uma outra questão envolvendo a consciência, que é importantíssimo falar, é justamente o fato, pessoal, da vida após a morte. A nossa consciência ela é o que fica quando nós morremos. E aí, o que acontece? Quanto mais em vida se pratica a possibilidade de se auto-observar, ter noção de si mesmo, e todas essas coisas que eu falei ao longo do vídeo, eu frisei isso bastante para vocês, para ficar bem claro mesmo, porque é tão simples, mas tão simples, tão simples, tão simples, só que a maioria das pessoas não faz. E aí, o que acontece? Ficam sem consciência de si e no pós-vida da mesma maneira. Então, muitas vezes a gente tem as pessoas têm aquela noção, né, de céu e de inferno, para onde que vai depois que morre. Eu ensino um monte isso no Intuition, lá no módulo de vida após a morte, porque justamente nós precisamos compreender a nossa consciência como algo imortal. Ela é a nossa parte que vai junto com a gente quando a gente morre. Então, quando nós praticamos o estado de presença, de trazer a noção de si, de refletir sobre a própria vida, sobre as suas próprias condições ambientais, fisiológicas, mentais, emocionais, e vai tomando decisões ao longo da vida com base nesse direcionamento de vida, eu sou o meu capitão, eu tenho as rédeas do meu caminho, eu me sinto bem ou mal com determinada situação, eu me sinto preparado ou não diante de determinada escolha, diante de determinada pessoa. E aí, quando vocês começam a ter essa noção de si, trazendo essa consciência, fica muito mais fácil, por incrível que pareça, inclusive se relacionar com os outros. E ao longo da vida, quanto mais nós praticamos isso, por incrível que pareça, pessoal, mais forte fica a possibilidade de conseguir ter consciência de outros campos nossos, inclusive o campo espiritual, onde é possível, inclusive, nos comunicarmos com pessoas que já não estão mais aqui. Tenho histórias e relatos lindos e maravilhosos de pacientes que perderam pessoas queridas e que, com o desenvolvimento da intuição, conseguem hoje tranquilamente se conectarem com essas pessoas de uma forma amorosa, tranquila, serena, quando essas pessoas também já estão num bom lugar e já estão conscientes de si o bastante a ponto de poderem estabelecer essa comunicação. Porque muitas vezes o que acontece com o pessoal do lado de lá é justamente por não terem tido consciência de si por uma boa parte da vida, ficarem presos, literalmente agarrados em coisas aqui da Terra, pessoas, relacionamentos, coisas materiais, totalmente confusos e sem entender o que aconteceu consigo quando morreram. Parece meio estranho o que eu estou falando para alguns, mas pode ter certeza, gente, tudo isso é com base em autopesquisa, além de teoria. E vocês também podem fazer isso. Então, tudo isso que eu estou falando, eu costumo dizer assim, não acreditem em nada do que eu estou dizendo. Partindo do princípio da descrença. E isso é um fundamento básico para nós podermos ter consciência de nós mesmos. Porque a partir do momento que a gente duvida de tudo que a gente escuta, e não é questão de se tornar crítico ou extremamente intransigente com as opiniões alheias, não é isso. É simplesmente ter um filtro maior de tudo aquilo que se ouve, que se escuta, que se enxerga, para conseguir fazer com que essas informações cheguem em nós e sejam absorvidas ao passar por um crivo dentro daquilo que nos serve ou não nos serve. Dentro de uma filtragem do que faz sentido para nós ou não faz. Onde passa a ficar muito mais fácil tocar a vida, viver de uma forma consciente, quando nós simplesmente temos uma noção de que aquilo que nós vivemos faz de fato sentido para nós. E não como eu perguntava antes no início do vídeo para vocês, né? Muitas vezes andar por aí e conduzir a vida sem saber o que está sentindo, o que está fazendo, por que está fazendo o que está fazendo. E aí, muitas vezes, nós encontramos pessoas que estão extremamente frustradas com a sua vida, com o seu caminho, com o seu propósito, com os seus relacionamentos. Por quê? Quando chega nesse ponto dessa crise existencial, literalmente uma crise de consciência, justamente não isso é indicador dessas pessoas que não fizeram esse processo que nós falávamos anteriormente de exercitar a autoconsciência e poder estar presentes e com noção daquilo que estão sentindo à medida que a vida vai acontecendo. Então, quando nós começamos a praticar essa sensação de presença e de autoconsciência, fica muito mais fácil desfrutar
das coisas que acontecem na nossa vida, inclusive extrair aprendizado delas e conseguir fazer com que, à medida que a vida vai passando, nós tenhamos o real sentido daquilo que nós chamamos de prosperidade. O que significa prosperidade? Às vezes as pessoas atribuem isso simplesmente à questão financeira, ou até falam que não é só uma questão financeira, mas um estilo de vida, mas muitas vezes não sabem nem explicar o que isso significa. Basicamente, de uma forma muito simples, ser próspero na vida, e isso inclui também a vida financeira, sim, tem a ver com sermos cada dia melhores do que a gente foi no dia anterior, no ano anterior. Independente das circunstâncias estarem melhores ou piores no externo, mas de conseguir ter a sensação de estar se melhorando, porque se faz esse autobalanço, essa autopesquisa diariamente. Quem ensinou esse exercício que eu falei que eu passei para vocês no início do vídeo, quem está chegando agora? Oi, Raíssa, Maria de Fátima, Patrícia, tudo bom, querida? Para vocês, depois que terminar o vídeo, vocês rebobinam uma fita aí e assistem o exercício que eu pedi para fazer. Não, ele não é fundamental para continuar assistindo, mas é importante que vocês vejam depois. Porque esse exercício ele foi proposto pelo professor Valdo Vieira, para quem não conhece, lá do IPC, da Conscienciologia e Projeciologia, que é justamente o estudo da consciência, uma das maiores instituições que nós temos, no Brasil, pelo menos, com relação ao desenvolvimento dessas habilidades, mas existem diversas instituições do mundo inteiro que ensinam, e geralmente são instituições que são beneficentes ou que trabalham por voluntariado, são mantidas por pessoas que justamente tiveram os benefícios disso e também estão lá dando aula, ensinando outras pessoas a acordarem para si. E aí, nós falávamos anteriormente que quando nós trazemos essa consciência de volta, fica muito mais fácil ter esse filtro que permite com que a gente separe literalmente o joio do trigo. Pare de acreditar em tudo que se ouve, em tudo que se fala e comece a duvidar das aparências. Não só aparências físicas, como também financeiras, os títulos que as pessoas têm, a maneira como elas se comportam e até mesmo o que elas falam. E quando eu falo em desenvolvimento de intuição, como eu dizia antes, né, a intuição ela é uma habilidade que a gente desenvolve quanto mais consciente está de si mesmo, e para onde vai, o que está fazendo, e por que faz as coisas que faz, vai extraindo aprendizados à medida que as experiências vão acontecendo, fica muito mais tranquilo observar de que maneira essas aparências todas do que a gente vive, elas engambelam a própria noção de realidade. Geralmente a gente percebe a realidade no nosso coração, por isso a gente fala, isso faz sentido para você? Eu sempre falo isso, meus alunos até brincam comigo, fazem brincadeiras porque eu falo isso o tempo inteiro. E realmente, pessoal, se a gente começa tudo que ouve, pensar assim, isso faz sentido para mim? Isso realmente se aplica à minha realidade? O pessoal das constelações hoje em dia gosta muito disso, né? Disso não, do contrário, de falar como as coisas funcionam, por exemplo. E não é assim que funciona. A questão é a gente conseguir, ao invés de interpretar nossas situações, saber que tudo que a gente experimenta vale pra gente, em determinados contextos, em determinadas situações, e é aquilo que faz sentido para nós. Pode não fazer para outra pessoa, pode não significar a mesma coisa para qualquer outro ser humano, mas a nossa sensação ela é única, assim como é a nossa impressão digital. Então, as nossas percepções, elas são a nossa bagagem, a nossa maior riqueza para fazer com que, à medida que nós avançamos no nosso caminho, mais conectados com a nossa consciência, com a nossa intuição, com o nosso coração. Basicamente, são coisas muito parecidas para conseguir duvidar de tudo que a gente está vendo e conseguir, de fato, conectar com o que fez sentido para nós, do que se ouve, do que se vê. E a consciência, gente, ela não tem absolutamente nada a ver nem com classe social, condição financeira, que mais? Me ajudem aí, gente, com o que mais que são aparências. Ellen, que acabou de entrar também. Muito feliz de ver vocês por aqui, pessoal. Títulos, acho que eu já falei disso, né? Enfim, todas aquelas coisas que são conhecimentos técnicos, intelectuais, classe social, aparência física, todas essas coisas efêmeras que algumas até continuam com a gente no vida pós-morte, mas geralmente não. O que continuam, por exemplo, né, conhecimento, ele é aproveitado depois. Mas a gente anda com a vida em ciclos, depois que morre também esses conhecimentos se reciclam. Eles não são eternos e as verdades não são absolutas. A gente vai transformando e agregando mais informações e conhecendo cada vez mais. Então, sabe aquela história de quanto mais a gente sabe, mais sabe que sabe muito pouco? É mais ou menos por aí.
Quando nós começamos a perceber que a nossa consciência está em constante evolução, em constante movimento, menos a gente se apega às coisas, às situações e também às aparências. E aí fica muito mais fácil começar a perceber de que forma... Tudo bom, Josédna? Muito bom te ver por aqui. De que forma nós podemos sentir as nossas sensações e, mais do que qualquer coisa, validá-las, confiar no que a gente sente. Já viu aquela história assim de eu devia ter confiado na minha intuição. Depois que as coisas acontecem, muitas pessoas se comportam dessa maneira, infelizmente. A questão é que existem formas de nós começarmos a ter cada vez mais consciência e convicção das nossas intuições. De que maneira? Prestando atenção na nossa consciência. Se observando nossa noção de si e tendo clareza de que o nosso corpo físico, o nosso campo também emocional e mental, ele nos dá todas as informações que nós precisamos. Se nós nos desligamos disso, daquilo que nós já sabemos, já sentimos, já pensamos, e passamos a simplesmente olhar para o outro como algo mais relevante do que a nossa própria percepção da nossa realidade, ali nós começamos a nos perder. Porque a outra pessoa, ela nunca tem a noção absoluta de todas as informações que a gente sabe sobre nós mesmos. Cada pintinha que a gente tem no corpo, cada cicatriz, cada ferida, cada história, cada mágoa, cada dor, só nós podemos saber de onde essas coisas foram originadas, o que a gente viveu, como foi nossa relação com os nossos pais, a nossa vida, com o nosso trabalho, com as finanças, com os relacionamentos. Só nós temos 100% de clareza dessas informações. Então, qualquer coisa que venha de fora, muitas vezes pode vir para ajudar, e deve ser assim. Mas não pode se tornar verdade absoluta dentro da gente se não passa por esse filtro onde nós temos maior clareza, maior consciência do que se passa com nós. Essa é a maior bússola para conseguir acessar a nossa intuição e a nossa consciência. O Castro, meu problema é que me apego muitas pessoas e não queria ser assim. Muito bom dar o teu exemplo aqui. Por quê? As pessoas que têm um apego imenso às outras, elas geralmente estão com a consciência onde? Evidentemente, nos outros, não em si. E o mecanismo, isso pode chegar a um nível patológico, inclusive, do que nós chamamos de codependência. Já falei sobre isso em alguns vídeos aqui. A codependência é justamente quando nós ficamos com um olhar tão no outro, que fica difícil trazer a atenção de volta para si mesmo. Isso é muito comum, por exemplo, em famílias que têm pessoas alcoólatras ou com problemas com drogas, onde aquela pessoa preocupa e perturba tanto que a tendência é que o olhar sempre esteja nela. Com esse mecanismo, a própria pessoa familiar que não faz abuso de álcool e droga acaba se tornando tóxica para si mesma, porque com o passar do tempo não consegue mais olhar para si. O problema do outro se torna a coisa mais importante da minha vida. Eu sei que às vezes tem pessoal que está assistindo meus vídeos e pensando, fulano devia ver isso, devia assistir aquilo e tal. Muito legal isso, e eu agradeço muito quando vocês podem compartilhar e marcar alguém. Mas em primeiro lugar também para si. Em primeiro lugar nós precisamos perceber em todas as situações da vida, onde serve isso para mim? De que maneira isso se aplica à minha realidade? Será que eu realmente estou me sentindo da maneira como eu penso que eu estou me sentindo? A coerência entre sentimento e pensamento? Como é que eu posso fazer para melhorar a minha sensação diante de um problema? O que eu tenho a ver com um determinado problema que eu estou tentando resolver ou aconselhando outra pessoa? Onde é que isso me implica? Onde é que isso me envolve? Como isso me toca? Quando essa autovigilância que nós chamamos se faz presente, exercitar a consciência fica muito mais fácil. Evelise, querida, entrou agora. Eu tô fechando já, mas, gente, quem entrou agora por último, dá uma volta ali no vídeo quando terminar, porque tem um exercício muito legal que eu fiz para ajudar, muito simples também, de 2 minutinhos, para ajudar a acessar a consciência. E quem assistiu, procura exercitar esse mecanismo de fazer esse escaneamento das energias, respirando, trazendo atenção para si, desligando um pouquinho os pensamentos, diariamente. Eu digo que eu costumo fazer esse exercício uma vez a cada 10 minutos. É o tempo todo, pessoal, o tempo todo, até o momento que se passa a ser automático. Se a nossa missão de vida, se nós tomamos isso como missão de vida, acessar a nossa intuição, acordar para os nossos sentidos e realmente conseguir perceber a nossa realidade a partir das nossas próprias sensações, nossa intuição vai lá nas alturas, nós começamos a ter coincidências na nossa vida, sincronicidade, sabe aquela coisa de tudo acontecer redondinho, no tempo que tem que acontecer, do jeito certo, encontrando as pessoas certas ao longo do caminho.
é isso que acontece. Fazer melhores escolhas, ter melhores projetos que tem de fato a ver com quem a gente é e que nos faça sentir realizados no nosso caminho. Tudo isso são benefícios de quem pratica autoconsciência. Mas esse é um exercício de formiguinha que só nós podemos fazer por nós mesmos e não tem receita de bolo. É diariamente uma consciência, um compromisso consigo mesmo de se auto-observar e se autodesenvolver. Vocês podem ter certeza que praticando isso ao longo dos anos, vocês vão ter muito mais recursos e habilidades para conseguir se sentirem mais felizes, mais realizados e com a possibilidade daquilo que eu falava, da prosperidade real na vida, que é conseguir ser cada dia melhor em cada área nossa, independente das circunstâncias do passado estarem melhores ou piores. É nos melhorarmos como pessoa, como ser humano, como consciência acima de qualquer coisa. Afinal de contas, como nós falávamos antes, esse é o nosso maior patrimônio e o único que fica depois que a gente morre. Então, espero que tenha ajudado um pouquinho vocês aqui com esse tema. Se gostaram e lembraram de alguém, procurem marcar, compartilhar. Eu agradeço muito se puderem repassar isso para mais pessoas possíveis. Vocês podem ter certeza que a vida da gente melhora muito quando mais pessoas com quem nós convivemos também estão nessa pegada e também falam essa língua e também estão em busca de se autodesenvolver. Isso fica bom para todo mundo, para nós e para os outros também. Tá bom, pessoal? Obrigada por terem me ouvido até aqui. Um beijão para vocês e até a próxima.